Muitos foram os pioneiros e pioneiras que chegaram por aqui no início da década de 1940, quando Maringá ainda era considerada apenas uma boca de sertão. Essas pessoas, além de empreendedoras e também estarem em busca de uma vida melhor, sabiam que era preciso enfrentar um período de muitos desafios, recheado de aventuras. Foram operários, colonos e visionários que aqui chegaram com a certeza de que a propaganda feita em torno da futura cidade iria se concretizar. Mas, para que o desenvolvimento urbano fosse viável, era necessário a abertura de alguns tipos de estabelecimentos comerciais que atenderiam às demandas de seus moradores. E certamente naquela época não haveria como pensar em crescimento de Maringá sem as famosas casas de secos e molhados. O episódio de hoje abordará um dos mais importantes estabelecimentos do gênero, a Casa Planeta, que foi criada por Ângelo Planas. Seja bem-vindo ao Maringá Histórica. Mas, para falar da Casa Planeta, nós precisamos resgatar a história de seu fundador. Ângelo Planas nasceu na então Bica da Pedra, hoje Itapuí, no interior de São Paulo, em 8 de março de 1903. Ainda no mesmo estado, mas no distrito de Nogueira, na região de Bauru, casou-se com Rosa Palma Planas, em fevereiro de 1924. O casal teve 6 filhos, sendo 5 homens e 1 mulher: Valdemar, Valdemiro, Wagner, Wilson, Vanderlei e Valquíria, todos iniciando com a letra W. Naquela localidade, Planas atuava na agricultura, mas aos 41 anos, ouvindo muito se falar de uma nova região que surgia no norte do Paraná, enfrentou uma complicada viagem para aportar em Maringá no ano de 1944. Chegou por aqui quando o povoado era vinculado ao município de Apucarana como patrimônio. Havia apenas 2 anos que sua pedra fundamental tinha sido lançada, ou seja, era um período para desbravadores, aventureiros de fato, pois infraestrutura urbana começaria a nascer apenas 8 anos mais tarde, com a emancipação política e a eleição do primeiro prefeito. A vinda para a nova cidade se deu com um amigo, Francisco Bim. Na oportunidade, Ângelo Planas acabou investindo na aquisição de uma área com 500 alqueires em Orizona, onde abriria uma fazenda, que foi nomeada Santa Rosa. Um ano depois, trouxe esposa e filhos para viver com ele aquela grande aventura. Para garantir o conforto da família, construiu uma bela casa que ficava na então Rua Moscados, hoje Santa Joaquina de Vedruna. Era uma excelente construção de alvenaria que contava com algumas benesses desfrutadas por poucos naquele período: água encanada e energia elétrica proporcionada por um gerador próprio, que, aliás, atendia não só a casa da família Planas, como também uma boa parte da quadra em que estavam instalados, e especialmente a Casa Planeta, grande empreendimento dirigido pelo paulista. Construída na Avenida Brasil, esquina com a então Rua Moscados, a Casa de Secos e Molhados era um grande estabelecimento comercial com 12 portas. Vendia de tudo, de roupas a equipamentos, armamentos, armarinhos, ferragens, suprimentos para o homem do campo, vinhos importados, enfim. O nome foi uma homenagem ao planeta Terra, do qual Planas já destacava a importância de sua preservação décadas atrás. Para atender ao fluxo de veículos de uma cidade em formação, com a ausência de postos,
Ângelo Planas instalou a primeira bomba de combustíveis que se tem notícias na cidade. Claro, ela ficava bem em frente à Casa Planeta. Mas mesmo com o conforto proporcionado pelo patriarca, sua esposa, Dona Rosa Palma, levou certo tempo para se acostumar com a precária cidade que estava se formando. Por algumas oportunidades, ela pedia para que o marido reconsiderasse retornar ao interior de São Paulo. Planas pedia paciência, pois sabia que Maringá cresceria dentro de pouco tempo. Com os resultados alcançados nos negócios, Planas empreendeu outro grande estabelecimento, dessa vez no Maringá Novo. Localizado na Avenida Brasil, entre a Avenida Duque de Caxias e a então Avenida Ipiranga, hoje Getúlio Vargas, em 1953, foi inaugurado o Palace Hotel. Com diversos quartos e 3 andares além do térreo, era um hotel de médio porte, bem no coração da cidade. Entre as décadas de 1940 e 1950, Ângelo Planas arrendou sua propriedade rural. Uma das pessoas que o ajudou foi um dos maiores conhecedores de café da cidade, Joaquim Romero Fontes. E o motivo dele arrendar sua propriedade rural se dava por 2 razões. Planas precisava de tempo para se dedicar à Casa Planeta, que tinha filial em Cianorte. E talvez a mais importante delas, Planas também era um homem que se doava muito em prol de causas da comunidade. Só para se ter uma ideia, junto de outros empresários e famílias instaladas no núcleo embrionário de Maringá, Ângelo Planas ajudou a arrecadar recursos, além de ter doado fundos para a construção da Capela Santa Cruz, que, aliás, ficava em frente de sua casa. Também foi fundamental para o início das atividades da Casa Escolar, primeira instituição de ensino da cidade, que foi dirigida pela professora Dirce de Aguiar Maia. Planas ainda concorreu por 2 oportunidades à Prefeitura de Maringá, em 1952 e 1956, e entre essas disputas ainda concorreu como deputado estadual. É importante salientar que Arlindo Planas, seu irmão, havia sido eleito vereador quando Maringá ainda era distrito de Mandaguari, ou seja, a família buscava construir uma tradição política local, fato que não se consolidou devido às derrotas sofridas por Ângelo. Ainda em abril de 1953, Planas também participou do grupo de empresários que fundou a então Associação Comercial de Maringá, da qual se tornou seu associado número 1. Sem contar que integrou outros clubes de serviços e instituições. Motivado pelo crescimento dos filhos e também por não ter conseguido emplacar seu nome na vida pública, Ângelo Planas encerrou as atividades da Casa Planeta em 1959, quando retornou à abertura de fazendas. Foi quando empreendeu a Fazenda Coqueirão, em Cruzeiro do Oeste, também no interior do Paraná. Quanto a Maringá, as atenções estavam voltadas para a região mais central da cidade, o Maringá Novo, que foi lançado em maio de 1947. Era uma nova fronteira que estava sendo aberta e, de fato, a cidade havia crescido, conforme Planas previu. Já sobre o prédio da Casa Planeta, este passou a ser ocupado por outros estabelecimentos de lá para cá, até que o imóvel foi sendo subdividido e vendido para outros proprietários a partir da década de 1970. Após o Maringá Velho, o casal Planas residiu em um apartamento na rua Santos Dumont, depois na Avenida 15 de Novembro, até que construíssem sua nova residência nos fundos do Palace Hotel. Por fim, passaram a morar na rua Luiz Gama, na Zona 4. Mas, como a vida infelizmente tem seu fim, a Dona Rosa Palma Planas partiu em outubro de 1991, aos 85 anos.
uma escola municipal na Vila Morangueira passou a emprestar seu nome. Seu marido, Ângelo Planas, segundo os filhos, deixou de sorrir desde então, devido à falta de sua amada. Aos 96 anos, na cidade que lhe acolheu, Planas, como era conhecido pelos amigos, se despediu deste mundo em 30 de maio de 1999, deixando um legado sem precedentes para a nossa história. Você conhecia a história da Casa Planeta que ficava bem aqui? E também da história do Sr. Ângelo Planas? Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal. Toda semana, um novo resgate de nosso passado. Vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!